Quer aprender como obter feedback dos seus clientes através de um formulário de forma gratuita dentro do Notion? Então fica aqui nesse vídeo porque eu vou te mostrar o passo a passo para construir isso e já gerar um link e mandar hoje mesmo para os seus clientes para coletar esse feedback. Para quem não me conhece, está chegando no canal agora, meu nome é Gabriela, eu sou especialista em projetos e processos, sou embaixadora do Notion aqui no Brasil e nesse canal eu explico bastante sobre Notion e como você pode aumentar a sua produtividade utilizando a ferramenta. Então, vamos lá para minha tela, porque eu vou te mostrar como é que se faz. Vamos lá então, pessoal. Para você criar um formulário no Notion, você tem duas formas, tá? A primeira é criando o formulário cru, já direto com o comando de formulário, ou criando um formulário através de uma base de dados já existente. Então eu vou mostrar para vocês as duas formas e depois você mesmo pode escolher qual delas se encaixa melhor no seu dia a dia, tá? Vamos para a primeira. Aqui eu criei uma página, então essa página ela tá em branco, ela é uma página normal dentro do Notion. E aqui a gente vai então criar um formulário, tá? Mas antes disso, eu vou colocar aqui a largura completa dessa página e a gente vai começar. Então aqui, para você criar um formulário, você vai dar um barra e vai escrever formulário. Aqui você vai vir, vai criar e olha só o que acontece, tá? Quando você cria, né, o formulário, ele já vem por padrão essa estrutura aqui, tá? Pergunta 1, uma pergunta em título, em texto, e aqui pergunta 2, a opção, que é mais para mostrar para vocês como que vocês podem criar esse formulário, tá? E notem que no ladinho ele já criou para nós uma base de dados, que é justamente a base que contempla o formulário. Então, ou seja, você não precisa criar o formulário e depois criar uma base. Quando você cria o formulário no Notion, automaticamente ele vira uma base de dados, que é onde você vai receber esses formulários, tá? E a segunda forma que a gente tem de criar um formulário aqui dentro do Notion é através de uma base de dados que já existe, que ela já tá ali. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma base de clientes, de cadastro de cliente. Só que antes você preenchia vários dados daquela base, você, manualmente. E agora você quer que uma parte dessa base, quem preenche é o cliente. Então, ou seja, você vai mandar um formulário para esse cliente e ele vai preencher, e aí a linha que ele preencher vai cair no cadastro de cliente e você só completa com o resto das informações. Então, por exemplo, isso você pode fazer também. Então, aqui, ó, vamos supor, eu tenho essa base de dados, tá? Então, aqui, como que eu faço para criar um formulário através dessa base? Mas antes de eu criar, vamos supor que a gente tem aqui uma propriedade de status, tá? Então, a gente tem essa base de dados aqui pronta. Só que eu quero que ao invés de eu ter que preencher tudo isso sozinha, de acordo com o que, sei lá, o cliente me manda no WhatsApp, eu mande para ele um link e ele faça o preenchimento das coisas e depois eu só complemente com aquilo que ele não enxerga, que ele não vê no formulário. Então, como que você vai fazer isso? Aqui tem uma base de dados, a gente vai vir nesse aqui, de adicionar uma nova visualização, e vocês vão escolher o formulário. Quando a gente clica, ó, ele vai nos dar essa mensagem. Criar automaticamente perguntas deste formulário com base nas propriedades existentes. A gente vai colocar aqui, ó, somente tipos de propriedades compatíveis criarão novas perguntas. Ou seja, se a gente tiver dentro dessa base de dados uma relation com outra base, essa relation ela não vai aparecer no formulário. Porque o cliente não tem acesso à base que está relacionada, então não tem por que ele ter acesso no formulário. Então aqui, ó, ele me disse, perguntou se eu queria criar, e aqui colocou, ó, criar 5 perguntas. Eu posso tanto escolher criar 5 perguntas, que são as propriedades que existem hoje na base de dados, como eu posso começar do zero, não importa, tá? Aqui, se eu começar do zero, eu vou literalmente fazer o formulário do zero. Se eu começar com 5 perguntas, ele já vai trazer para mim, ó, exatamente o que tem na base de dados. Então aqui, ó, eu só preciso escolher se eu quero manter tudo que tá aqui ou não, tá? Então aqui, por exemplo, vamos lá, na nossa base de dados a gente tinha o nome, a nota, produto, serviço contratado, data de avaliação, sugestão de melhoria, estado e status. Então aqui o que ele fez? Ó, ele trouxe o nome, a nota, o produto, data, sugestão e estado. Ele não trouxe o status. Por quê? Porque na percepção dele não tem por que a pessoa que está preenchendo o formulário mudar o status de uma página, né? Porque ela está preenchendo uma nova página. Então, ele já não trouxe a opção de status. Então, aqui, ó, o que a gente pode fazer nesse caso? Vamos supor que eu não quero o nome, porque para mim não faz sentido o nome da pessoa, por exemplo, tá? Eu posso vir aqui e deletar essa opção, eu posso excluir essa pergunta. Ah, Gabi, mas isso exclui do formulário lá da base de dados? Não exclui, a gente só tá editando o formulário. Aqui vai continuar igual, tá?
Então aqui é uma segunda forma que a gente tem de criar formulários e essa segunda forma é através de uma base de dados que já existe. Mas agora vamos voltar lá para aquela primeira página que eu falei para vocês, que é essa aqui, e a gente vai criar do zero, porque eu quero mostrar para vocês como criar um formulário. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem então, né, o novo formulário, ele já criou para nós a base de dados. Então, antes da gente mexer nessa parte, a gente vai configurar o formulário, tá? A gente vai criar as perguntas. Então, vamos supor que nós estamos criando essas perguntas desse forms aqui, tá? Só que agora aqui a gente não tem propriedade nenhuma, a gente está criando do zero. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos botar aqui o título do formulário, né? Então, avaliação, feedback de serviço, tá? Colocamos aqui o título, a gente pode colocar uma descrição que é opcional, então aqui é uma descrição que fica abaixo do título, então aqui a gente colocou uma descrição do que é esse formulário. Aqui a gente pode colocar um ícone, então eu posso colocar aqui, ó, um íconezinho, e eu posso colocar também uma capa, tanto uma capa que já vem no Notion, como uma capa personalizada, tá? Então, vocês podem vir aqui também e carregar aí algum tipo de arquivo do computador de vocês, tá? Mas aqui, vamos manter uma capa que já vem no Notion, tá? Então, aqui, ó, a primeira coisa que vem é essa pergunta 1. Como que a gente faz pra gente começar a ajustar isso aqui, tá? Para que a gente comece a ter uma cara de formulário. Primeira coisa, essa pergunta 1 a gente pode mudar o nome, né, dessa pergunta. A gente pode colocar, por exemplo, o que podemos melhorar no serviço /produto. Tá? Aí, depois que a gente digitou, a gente tem aqui, né, a resposta do participante. Quando a gente clica em cima dessa opção, ou a gente clica aqui nesses botõezinhos, ele vai abrir essas opções do lado. Então, aqui o que eles nos traz, tá? Se a pergunta é obrigatória ou não, então a gente pode selecionar se a pessoa é obrigada a responder aquilo ou ela não é. Se a descrição, ela vai aparecer ou não, ou seja, quando é uma pergunta que a gente tem que explicar alguma coisa ali dentro, a gente pode colocar uma descrição. Senão a gente pode desabilitar. E aqui se a resposta ela é longa ou ela é curta. Então, por exemplo, nome pode ser uma resposta curta. O que podemos melhorar? Pode ser uma resposta longa, porque daí a pessoa pode escrever mais coisas, tá? Aí aqui a gente já tem, né? Ele já mostra qual é o tipo de pergunta. Então aqui é um tipo de pergunta título. A gente pode ver qual que é a propriedade vinculada, no caso de a gente querer comparar lá na base de dados a qual se refere essa propriedade que a gente está construindo. Aqui a gente pode sincronizar com a base de dados. Então, quando a gente muda aqui no formulário, a gente muda também lá na base esse nome, tá? Então, a gente também pode fazer isso. Ou então, a gente pode mover a pergunta, mover para cima, mover para baixo. A gente pode mexer aqui também nessa parte, tá? Então, e a gente pode também excluir a pergunta. Então, aqui a gente fez a primeira pergunta. E, ó, aqui ele já sincronizou, porque ele tá com a sincronização ativada. Então, a gente já tem a primeira pergunta. Aí, a gente vai para a segunda. Aqui, a gente vai colocar o quê? Qual serviço você contratou? E aí, aqui vocês podem colocar as opções. Então, aqui a gente pode colocar consultoria, template 1, template 2, tá? E aí, aqui a gente pode escolher. Ó. Então, quando a gente bota aqui do lado, ele abre umas outras opções, porque o modelo de pergunta é diferente. Então, aqui a gente também pode colocar como obrigatório. A gente pode exibir ou não uma descrição. A gente pode colocar como que a gente quer, ó, visualizar, se a gente quer essa de selecionar ou a gente quer assim. Nesse caso aqui, eu geralmente utilizo esse aqui, né, esse modelo de lista. O tipo de pergunta, né, o tipo de pergunta nesse caso aqui é uma múltipla escolha, então a pessoa pode escolher, ó. Então aqui eu tenho a seleção máxima. O que é a seleção máxima? É se ela pode apenas uma, se ela pode escolher apenas 2, apenas 10 ou um limitado. Tipo, ela pode botar selecionar quantas ela quiser, tá? Então, a gente também tem essa opção aqui que vocês podem utilizar. E aqui são as mesmas que nós tínhamos visto anteriormente, né? Mover a pergunta, duplicar a pergunta ou excluir a pergunta. Esse adicionar lógica condicional, ele tá disponível no Business, tá? Então, ele aparece para mim porque eu tenho o plano Business, mas como você pode ter o plano Plus ou o plano gratuito, talvez não apareça essa opção, tá? Mas aqui para quem tem o Business, ele vai aparecer que se eu apertar sim, ele abre uma outra pergunta. Se eu apertar não, ele não abre nada, por exemplo, tá? Então, é para isso que serve essa lógica condicional. Então, qual serviço você contratou? Aqui a gente pode selecionar uma próxima. Então, por exemplo, eu quero colocar de novo uma múltipla escolha que coloca qual seu estado. E aí aqui a gente vai colocando as opções, ó, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim por diante, tá? Então a gente vai colocar aqui
qual estado, e eu também vou colocar que eu quero que ele só possa selecionar um, porque eu quero saber de onde ele é, então é apenas um estado. E por último, mas não menos importante, eu vou colocar aqui uma propriedade de número que me diz o seguinte: de 0 a 10, 0 a 10, qual nota você dá para o serviço barra... E aí aqui a pessoa tem a opção de colocar o número que ela quiser. E a mesma coisa, a gente tem que colocar, por exemplo, obrigatório. Então assim, se eu tô mandando um formulário pra pessoa me avaliar, eu quero que ela seja obrigada a colocar uma nota. Então ela vai colocar aqui, tá? E aqui as mesmas opções que a gente tinha visto anteriormente. Então notem que a gente criou um formulário aqui, automaticamente aqui a nossa base de dados ela já está pronta, tá? Já com as propriedades de acordo com o nosso formulário. E aí agora, vamos supor que a gente vai compartilhar esse formulário com alguém, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, compartilhar formulário. Então, quando a gente clica em compartilhar formulário, a gente tem essas opções aqui. Então, aqui o que ele fala, tá? Para quem é o acesso desse formulário. Então, você pode, por exemplo, tanto fazer um formulário que é interno, então, seus colaboradores, por exemplo. Então, é um formulário só para as pessoas da equipe. Você tem como fazer um formulário só para eles. Você pode colocar qualquer pessoa com um link, tá? Então, ele é um formulário público ou não tem acesso. Fechamos o formulário, ninguém pode responder. Qual que é a diferença? Esse aqui, ó, quando a gente coloca que é qualquer pessoa dentro do Notion, ele nos mostra quem preencheu. A gente consegue ver o usuário que preencheu aquele formulário, porque ele é, né, ele tá dentro do nosso workspace. Agora, quando o formulário ele é público, a resposta vai ser anônima. Então, ó, se eu colocar aqui qualquer pessoa com um link, a resposta automaticamente fica anônima. Eu não tenho como identificar a pessoa, porque ela pode nem ter Notion, entendeu? Então não vai aparecer. E aí que a gente pode integrar o formulário, a gente pode usar a marca d'água ali no cantinho do Notion, ou a gente pode retirar, a gente pode escolher. E aí quando a gente coloca aqui qualquer pessoa, a gente pode também colocar que é anônimo, tá? Só que a grande diferença é que quando é para as pessoas internas do nosso espaço de trabalho, a gente pode escolher ser anônimo ou não. Quando é público, não. Quando é público, é só anônimo, certo? Então aqui, pessoal, a gente tem essas formas de compartilhar. Quando a gente, né, coloca para compartilhar o formulário, então, por exemplo, eu quero que seja público, ele já gera aqui para nós, ó, o link do formulário, então a gente vai copiar. E a gente pode também, cada vez que a gente está fazendo o formulário, a gente pode ver uma prévia dele. Então, ó, quando eu clico em prévia, ele vai automaticamente abrir para mim o formulário num navegador para eu poder visualizar. Então tá aqui, ó, feedback, tá aqui a capa, o ícone, a pessoa vem aqui e responde. Ó, aqui o que tem asterisco são perguntas obrigatórias, então a pessoa ela tem que responder. E aqui no final tem o botão de enviar, certo? Então a gente consegue fazer uma prévia para ir vendo como que o nosso formulário tá ficando, tá? E aí aqui a gente, né, conforme a gente vai recebendo essas respostas dos nossos clientes, a gente vai recebendo automaticamente aqui nessa base de dados, tá? E aí, pessoal, a outra forma que essa aqui, que é baseada numa base de dados, é a mesma coisa. A gente pode vir aqui, colocar um título, então um feedback, tá? E aí aqui é a mesma coisa, a gente pode vir aqui e não sincronizar com a propriedade. Então, por exemplo, aqui para o cliente está escrito nota, mas na minha base eu quero que seja NPS. Vamos dar um exemplo. Eu posso colocar aqui para desativar a sincronização. Quando eu escrevo nota aqui e eu escrevo NPS aqui, ó, ele não vai mudar, porque ele não tá sincronizando, tá? E aqui a gente faz a mesma coisa, a gente pode vir aqui e ir editando essas propriedades. Se a gente criar uma coisa nova, então, por exemplo, arquivo e mídia, ó, no momento que eu crio essa propriedade aqui dentro do formulário, quando eu vou lá na minha base, ela automaticamente cria aqui dentro. Então, isso é automático, eu não preciso ir lá e fazer manual. Criei no formulário, tenho que criar lá. Não. Você pode vir aqui, que já vai estar criado ali dentro, tá? Então, o bom, né, uma das vantagens da gente criar um formulário dentro do Notion é que a gente não precisa construir a base para receber. Ela já se cria automaticamente no momento que a gente cria o formulário. A diferença é que a gente pode tanto criar o formulário primeiro, e depois, né, a base vai gerar sozinha, quanto criar uma base já com os dados, tudo bonitinho, e depois dessa base criar um formulário, certo? Então, aqui nós temos as duas formas, né, de fazer a criação desse formulário. E agora, como assim, um bônus, vamos dizer assim, a gente também tem a opção aqui de criar alguns gráficos para analisar essas respostas que a gente recebe. Então, não basta só a gente receber um monte de formulário, a gente tem que saber o que fazer com ele, né?
Então aqui a gente também tem a opção de fazer análises desses gráficos, né? Conseguir saber o que que a gente está recebendo de resposta, o que que de fato a gente quer ver. Então, para criar um gráfico dessa base de dados, desse formulário, a gente vem aqui, ó, e cria gráfico. Então, quando a gente vem no gráfico, a gente seleciona o gráfico que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou editar gráfico, e aqui eu vou escolher, ó, eu quero um gráfico de pizza, tá? E aí aqui eu coloco, ó, eu quero ver produtos e serviços. Então, por exemplo, aqui ele já criou para mim, ó, que no meu gráfico de pizza eu tenho de todas as avaliações que eu tenho, 2 são de template e as outras 4 são de consultoria. Isso é um tipo de análise que eu posso fazer. Mas aqui eu posso também escolher, por exemplo, que eu quero ver o NPS. Então aqui, ó, vamos lá. Ele gerou para mim um outro gráfico de pizza que me mostra, minha nota 5, eu tenho 3 pessoas que votaram nessa nota, né, que colocaram essa nota. Então 50% das avaliações que eu tenho, as pessoas me dão 5. Só que uma pessoa votou 10, então aqui a gente consegue, né, saber mais ou menos quanto, né, qual a quantidade a gente tem de cada votação. Então a gente pode brincar aqui também, tá, com algumas coisas. A gente pode vir aqui e mexer bastante nessa questão dos gráficos. Mas eu posso também mudar para barra vertical, por exemplo. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a nota 5 eu tenho 3 avaliações, se eu quiser ver nesse formato. Se eu quiser vir aqui criar mais um gráfico, eu venho e crio mais um gráfico, e eu posso nomear. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, número, quantidade versus NPS. Então, assim, você pode ir criando vários gráficos aqui um do lado do outro que trazem essas análises desse formulário. Então, pensa bem, numa única página você tem a base de dados desse formulário, você tem o próprio formulário para compartilhar com os clientes e você tem gráficos que pode fazer a análise desses formulários que são preenchidos. Tudo isso dentro dessa única página aqui. E lembrando, né, pessoal, que o gráfico, como eu falei que é um bônus, por quê? Porque o gráfico, ele tá disponível de forma ilimitada dentro do Plus, a partir do Plus, tá? O formulário você pode usar no gratuito, mas as análises com gráfico você pode usar a partir do Plus. E no plano gratuito você tem direito a um gráfico no Workspace. Então, assim, você pode usar uma vez só, tá? Mas, caso você nunca tenha usado o gráfico e queira utilizar, né, para fazer essa análise de formulário, por exemplo, tá aí um exemplo que você pode utilizar também. Vou dar mais um bônus para vocês. Uma outra coisa que vocês podem fazer aqui com relação aos formulários, caso você tenha o Notion Plus em diante, é uma automação que te notifica quando um novo formulário é preenchido. Isso, gente, é excelente. Eu tenho aqui para mim no meu CRM, por exemplo, então cada lead que preenche um formulário para entrar em contato comigo, eu recebo uma notificação. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, na base de dados do formulário, a gente vai clicar nesse botão aqui e a gente vai adicionar um gatilho. Então aqui eu posso dar um nome para essa automação, né? Então, formulário, feedback. E aí o que a gente vai dizer pro Notion, tá? Que o nosso gatilho é quando uma página for adicionada, porque o que acontece? Quando o cliente, né, quando a pessoa lá preenche o formulário, automaticamente ele cria uma página aqui dentro da base de dados. Então, quando a página ela é adicionada aqui dentro, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele envie uma notificação para uma pessoa específica. Pode ser uma pessoa específica ou pode ser uma propriedade de pessoa, tá? Nesse caso é uma pessoa específica, porque eu quero que ele mande para mim. Então aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar Gabriela Santos e vou colocar, opa, chegou um novo feedback. E aí eu vou habilitar. Então, quando uma página for criada aqui dentro, como uma avaliação, então, por exemplo, estou criando uma avaliação aqui agora, nesse momento, isso aqui, né, essa página que está sendo criada, ó, ela já gerou para mim uma notificação, ó. Então, essa é a moral da gente poder usar também a automação, tá? A gente ter um controle ali e não deixar passar nenhum lead, nenhuma avaliação, nenhum cliente, nem nada, entendeu? Então, assim, que situações que você pode utilizar o formulário? Feedback, abertura de chamado. Então você pode, por exemplo, criar um formulário para os seus clientes abrirem chamados para você. Você pode criar um formulário para os internos responderem alguma coisa, um formulário de, sei lá, avaliação de humor, health check, qualquer coisa nesse sentido. Você pode criar aqui dentro. E aí as informações ficam todas aqui concentradas. Você não precisa utilizar plugin e o melhor, você não precisa pagar. Se você tem, por exemplo, Gabriela, não quero investir agora no Notion pago, eu quero continuar com o meu Notion free. Beleza, você tem o plano, né, o formulário disponível no seu plano gratuito, pode
utilizar à vontade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre formulários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido, por favor, né, deixa o like aí embaixo pra mim, ativa sininho, notificação, segue aí o meu canal também pra me ajudar. Se você já usa o formulário, pode deixar seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber como que você usa, pra que você usa. E se você tem alguma dúvida também, fica à vontade pra me perguntar. E até o próximo vídeo.